Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Implantes Você Pode. Uma ótima noite para você que nos assiste aqui na TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí. Nosso programa vai ao ar às sextas-feiras, às 19 horas e todo episódio tem reprise aos finais de semana em horários alternativos. Você também pode nos assistir pelo canal do YouTube da TV Mais Brasil. Eu sou a doutora Fernanda Cotrim e hoje vamos bater um papo sobre planejamento financeiro. Você sabe a importância do planejamento financeiro? Você sabe como alcançar e realizar os seus sonhos? Estamos aqui hoje para falar sobre como você pode descobrir que implantes você pode. Estamos hoje com o Vinícius Tadeu Demarque, engenheiro de produção, pós-graduado em administração de empresas pela FGV, senior partner da W1 Consultoria, gestor de 20 pessoas e responsável pelo planejamento financeiro de mais de 1.000 famílias. Estamos também com Caio Martins, engenheiro mecatrônico há 9 anos no mercado financeiro, sócio fundador da W1 Capital e gestor comercial de uma equipe de 40 assessores, fazendo a assessoria de mais de 5.000 investidores. Só gigantes por aqui hoje. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Fer, pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje e com certeza vai ser uma conversa muito gostosa que nós vamos ter aqui hoje, falando um pouquinho mais sobre a parte de educação financeira e mostrar até mesmo para todo mundo que vocês também, todo mundo pode. Boa noite, Fernanda, agradeço aí o convite, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Uma boa noite também para o pessoal de casa. Estou muito feliz hoje realmente de poder falar um pouco do planejamento financeiro e desmistificar alguns pontos, né? Que todo mundo às vezes acha que planejamento é só para quem tem muito dinheiro e é muito pelo contrário. Todo mundo tem que se planejar para conseguir conquistar os seus sonhos, independente de quais que forem, né? Tanto uma casa, uma viagem no final do ano ou até um tratamento odontológico também. Isso tem que ser muito bem planejado para todo mundo conseguir conquistar esse sonho. É isso aí. Aqui falando um pouquinho, puxando a sardinha para o meu lado, né? Você acabou de falar um ponto muito importante para mim, que é alcançar o tratamento odontológico. Muita gente chega para nós com uma barreira financeira. Antes de fazer a avaliação, antes de saber o valor, o paciente já vem com uma barreira de eu não posso pagar, fica muito caro, eu não sei o que é isso, não vou conseguir pagar, não dou conta. Enfim, isso também, o tratamento odontológico entra também no quesito de realização de sonhos, de conquistar ali saúde, confiança, estética, conforto. Isso é muito importante, então, de fazer parte do planejamento familiar, do planejamento individual e familiar, né? Vamos ajudar esse pessoal aí a se organizar melhor. Com certeza. Sobre planejamento financeiro, o Caio comentou agora que a gente tem a ideia de que planejamento financeiro é só para quem tem muito dinheiro. Você já falou que não é, que todo mundo precisa ter um planejamento. Então, qual que é, assim, o start, o principal motivo de uma pessoa buscar o planejamento financeiro? Perfeito. Fer, um ponto muito legal que você comentou, muita gente pensa que é o quanto que você ganha. Mas o principal ponto, né, de quando a gente fala de um planejamento financeiro é como você gasta. Esse é um ponto muito importante porque eu tenho clientes na nossa carteira que ganham muito dinheiro, ganham mais de 100 mil reais por mês. E a vida financeira deles é pior do que pessoas que ganham 10, 15 mil. Tem pessoas endividadas, independente do quanto ganham. Então, o principal ponto é exatamente esse. É saber como organizar o seu fluxo e normalmente essa necessidade ela aparece nas pessoas a hora que começa a corda apertar o pescoço. A hora que ela começa a ver que não está sobrando dinheiro, ela não está conseguindo realizar mais os sonhos dela, aí que normalmente ela começa a vir para procurar alguma ajuda, começa a pesquisar informações na internet, conversar com os amigos, para realmente entender mais o que ela pode fazer, o que ela está fazendo de errado para poder mudar essa situação. Olha que interessante, eu tô aqui fazendo assim porque parece, né, do dia a dia, na rotina, correria, as pessoas só vêm procurar tanto tratamento odontológico quanto uma consultoria financeira, uma ajuda, quando a corda tá no pescoço. Exatamente. Quando já tá ali numa situação mais complicada, uma situação mais difícil. Então, é interessante, possível e necessário que a pessoa busque um acompanhamento, mesmo sem dívida, mesmo ali, mudei de emprego, tô ganhando um pouquinho mais, em vez de gastar um pouquinho mais, o que eu posso fazer com esse pouquinho a mais? Como que funciona? Fer, é exatamente esse que é o ponto. Na verdade, as pessoas sempre vêm atrás do trabalho nosso, né, quando já está ali, né, no salário negativo, mas o ideal seria o oposto.
Quando está tudo bem, pensa só, tem também todo um suporte, né, de um especialista financeiro, você pode estar muito melhor. Principalmente porque, né, um ponto que eu gosto muito de falar, a parte de educação financeira. Brasileiro, infelizmente, a gente tem uma carência em educação. A gente não teve na escola, dificilmente a gente acaba tendo até mesmo tempo para ir atrás de buscar essa informação. Então, por falta desse conhecimento, muitas das vezes, decisões que a gente toma no dia a dia nosso acabam impactando diretamente a nossa vida financeira. Então, se desde o começo a gente já começa tendo um suporte de um especialista junto, a tendência é a gente ter um resultado muito melhor. E é importante a gente ter um objetivo. Olha, estou procurando uma assessoria porque eu quero isso, ou quero uma casa, quero um carro, quero fazer meu tratamento odontológico. Ou às vezes, vamos pensar talvez numa pessoa mais jovem. Às vezes não tem muito plano futuro, mas também não sabe o que fazer com dinheiro. Quais são ali para você poder trabalhar, né? Quais são as informações que você precisa? Eu ia falar justamente isso, Fer, antes de você perguntar. Eu acho que o principal ponto de um bom planejamento é você ter o seu objetivo claro e definido, seja ele qual for. Pode ser, entra de novo no assunto, na viagem, seja da casa, do automóvel, enfim. A partir do momento que você tiver esse objetivo definido, a gente precisa traçar metas, obviamente, de prazos também com isso. Quando que eu quero conquistar isso? Quero agora, talvez? Quero daqui 1 ano? Quero daqui 5 anos? Uma casa? Um sonho maior? Enfim, a gente tem que ter esses 2 pontos. Qual o objetivo, claro, e também o prazo. E aí a gente consegue traçar todo um plano, toda uma estratégia para isso, que aí depois acho que o Tadeu vai falar um pouquinho mais, que é a questão de gastos, não tanto o ganho, né? O ganho não é tão importante, mas o tanto que a pessoa gasta e com o que ela gasta, né? E você falou de metas de prazo. Isso é estipulado pela pessoa e pelo planejamento? Supondo que eu falo que eu quero ter um carro amanhã. Eu não posso ter um carro amanhã. Então a gente vai adequar isso à realidade, certo? Exatamente. Você tem um objetivo que, às vezes, isso é até um erro do brasileiro, que ele é muito imediatista, que é realmente, eu quero isso para amanhã. Então, eu quero a casa para amanhã, eu quero o imóvel para amanhã, o automóvel, enfim. É possível? É possível, só que a gente tem que entender muito bem o orçamento da pessoa para isso. Para ela não entrar na degola, não ter parcelas às vezes maior do que ela consegue, que isso aí vai gerar vários outros pontos negativos para a vida dessa pessoa. Então, assim, acho que entrar nesse assunto de orçamento é um ponto muito importante para todo tipo de planejamento. Então vamos puxar a sardinha para o meu lado de novo. Vamos falar de tratamento odontológico. A gente tem um paciente em casa que precisa do tratamento, que quer fazer o tratamento, que já escolheu o tratamento dele e tem um problema ali de questão financeira. Como investir nisso? Quais são as estratégias, os pontos que a gente pode trabalhar para que essa pessoa realize o seu sonho? Fer, primeira coisa que ele tem que entender é realmente para onde está indo o dinheiro dele. Então, uma dica que eu dou para todo mundo, pega os últimos 3 extratos, né, dos últimos 3 meses e olha gasto a gasto. Tem que identificar para onde está indo, porque muitas das vezes tem muito gasto desnecessário que ele acaba gastando no dia a dia que ele nem sabe para onde vai. É aquele famoso de 10 em 10 a fatura vem 1000, né? Exatamente. E no final das contas, muitas vezes eu faço uma reflexão até mesmo ao cliente antes de apresentar um projeto para ele. Eu tento entender como que é o fluxo de caixa dele. De cabeça, eu vou perguntando para ele todos os números que ele lembra. Dificilmente a conta bate exatamente com a realidade. Porque normalmente a gente sempre esquece de alguns gastos e esses gastos que a gente esquece normalmente são gastos que não são tão importantes. E quando a gente começa vendo todas essas últimas faturas, a gente consegue identificar muitas vezes para onde está indo o dinheiro e já consegue cortar boa parte desse orçamento. E aí, consecutivamente, acaba sobrando mais dinheiro para a gente e a pessoa começa a ter uma vida financeira mais saudável. Em vez de ficar naquele 0 a 0 ou até no negativo, ela consegue poupar pelo menos uma parte do dinheiro. Lembra, então, na próxima vez que for gastar com aquilo que nem lembrou, que esqueceu, pensa 2 vezes. Exatamente. E até com uma orientação e até com uma consciência também melhor. Você falou sobre puxar a fatura. Então, talvez seja interessante a pessoa evitar gasto em dinheiro, talvez assim, focar numa forma de pagamento para conseguir identificar isso, porque não adianta eu sacar R$500 e não saber onde eu gastei.
Fer, esse é um ponto muito importante, porque muitas das vezes o brasileiro ele acaba tendo várias formas de pagamento. Eu cheguei a pegar casos de clientes que eles tinham mais de 12 cartões de crédito. Nossa. Cada um com uma data de vencimento diferente, eles sabiam os dias que podia usar cada cartão. Só que no final de contas, o que eu falo? Vai ter que pagar da mesma forma. Então eu gosto sempre de pensar numa analogia como se fosse um balde cheio d'água. Pensa que esse balde tem cheio lá de buracos. É fácil controlar o vazamento desse balde? O que você acha? Não. Não é. E Tem 12 buracos. Perfeito. E se esse balde tem apenas um único buraco? Muito mais fácil. Muito mais fácil. Então, se o cliente ele consegue concentrar tudo em uma única saída, facilita muito mais a gestão dele. Então, seja um cartão de crédito, seja um cartão de débito, uma conta no banco. Perfeito. Essa seria uma dica interessante. Exatamente. E aí, por exemplo, entre cartão de crédito e débito, tentar concentrar em uma estratégia. Então, tentar sempre focar em uma única forma de saída do dinheiro. E aquilo que você falou, ter uma conta bancária, não 3, 4 contas bancárias, né? Tentar utilizar ou só cartão de crédito ou só cartão de débito. Dinheiro hoje em dia é muito mais difícil usar dinheiro, né? Hoje em dia é muito mais sempre cartão. Eu te perguntei isso porque a gente se auto-sabota, tá? Eu tirava um dinheirinho bem. ali, eu falei assim, um gastinho pra bobagem. E é um dinheiro que a gente esquece. Inclusive eu lembro que há 10 anos atrás, quando eu comecei a mexer no mercado financeiro, com a parte de planejamento, eu tinha justamente isso que o Tadeu falou, né? Vários gastavam dinheiro às vezes em várias formas. Ia no supermercado, gastava em dinheiro aqui. Ia às vezes num bar, gastava no cartão, no crédito, no de débito. E aí eu comecei a fazer a contabilidade disso, você se perde. Porque você precisa ficar anotando tudo, imagina do dinheiro, assim, você precisa anotar realmente tudo o que você está gastando para você conseguir ter esse controle. E aí você tem duas opções, ou você faz isso, que realmente é um trabalho um pouco mais árduo, você vai ter que fazer isso sempre, anotar toda a bala que você comprar, todo o chiclete na padaria, o que for, ou pega essa dica do Tadeu, que é realmente, vamos concentrar tudo numa estratégia, né? num canal de compras, e aí se torna tudo mais fácil aí para fazer esse planejamento. Beleza, então a gente está falando de controle, de conscientização com o gasto do dinheiro. Temos isso, então já é uma primeira estratégia. A hora que a gente faz isso, então consequentemente é para sobrar um pouco mais de dinheiro, já que a gente tá deixando de gastar com coisas menos importantes, talvez a famosa bobagem. Então ali já sobra um dinheirinho. É a ideia, né? Pelo menos esperamos... Fazendo corretamente, a intenção é essa. Exatamente. É o que esperamos o resultado final, sobrar um dinheiro ali, né? Ele identificou alguns gastos que não precisavam mais. E um ponto, até mesmo voltando um pouquinho atrás, que nem o Caio comentou, de entender o seu objetivo. Se você sabe o seu objetivo, a sua prioridade, fica muito mais fácil você priorizar os seus gastos também, pensando nessas conquistas. Perfeito. Vou contar casos, adoro, das minhas pacientes. Eu tenho uma paciente que ela era fumante, tenho o maior prazer e orgulho de falar que agora ela é uma ex-fumante, e ela relatou, quando ela fez a avaliação, recebeu ali o orçamento do tratamento dela, ela deu uma bambeada que ela falou, nossa, será se isso cabe no meu orçamento? E a gente conversando, batendo um papo completamente fora do consultório, um papo gostoso mesmo, uma pessoa super gente boa, ela falou, quer saber? Eu vou parar de fumar. Eu gasto R$400 de cigarro por mês. Era mais alto do que o valor da parcela do tratamento dela. E ela realmente parou de fumar, e o dinheiro investido na época em cigarro foi investido em saúde, em sonho, em tratamento odontológico. Então é de identificar ali as prioridades. Perfeito. Exatamente é isso. Isso facilita muito, né? Facilita muito. Isso é um ponto também, até respondendo uma pergunta que você fez do tratamento odontológico. Se a pessoa já faz isso desde já, a partir do momento que ela tomar a decisão, agora eu quero realmente melhorar meu sorriso, eu quero realmente fazer esse tratamento odontológico, aí ela já vai ter o dinheiro e realmente vai conseguir já adquirir, desde o D0, que a gente chama, né, o plano, o sonho dela, se for esse o sonho, né? Beleza, legal. Aí, pensando, né, em mais estratégias. Então, a gente já sabe o objetivo, a gente já sabe o sonho, a gente já teve uma consciência ali de gastos. Estratégias de formas de pagamento. Aí também acho que depende, me corrija se eu estiver errada, acho que depende talvez também do valor que o paciente tenha, mas como que
vou iniciar. Quais são as estratégias de forma de pagamento para ajudar esse paciente? Fer, aí depende muito também do fluxo de caixa desse cliente. Porque temos que entender como que está esse fluxo de caixa, o quanto que sobra para ele por mês, se ele tem já alguma reserva também já ali, né, previamente guardada. Porque se ele tem uma reserva hoje, por exemplo, ele pode dar uma entrada maior e parcelar o resto de acordo ali com o fluxo dele, tá? Ou dependendo, não tem reserva, mas tem ali um espaço no fluxo, dependendo até, ele pode até passar às vezes no cartão, pode ser uma outra possibilidade. Só que, óbvio, tem que ter uma consciência também que essa fatura vai chegar nos próximos meses e ele está ali travando, né, bloqueando parte do orçamento dele que ele tem ainda para receber, já com essa parcela que vai ficar ali talvez por 10, 12 meses, dependendo da forma que ele fizer esse parcelamento. Entendi. Aí a gente está falando num planejamento futuro, então que é de assumir dívidas, e dívidas não necessariamente a dívida não paga, né? Quando também me fala se eu tô certa. Quando a gente faz dívida, isso não necessariamente é porque eu tô devendo, é porque já tenho parcelas a pagar, é isso? Exatamente. Então tem vários tipos de dívidas, né? Tem dívidas estratégicas, dívidas inteligentes, que a gente costuma dizer, né? Só que, por exemplo, vamos supor, vou fazer um tratamento ali especial junto com você. Esse tratamento vai ser mais caro e eu não quero, às vezes, descapitalizar 100% do dinheiro que eu tenho guardado. Então, eu tenho um espaço no meu fluxo de caixa, eu vou parcelar isso para também eu não ter que me desfazer de toda a minha reserva que eu construí. Isso, às vezes, é uma estratégia extremamente inteligente, a gente nunca sabe o dia de amanhã e é importante também ter uma reserva guardada, tá? Entendi. Então, isso eu diria que seria uma dívida inteligente. Mesmo você tendo dinheiro em caixa, podendo pagar à vista, só que é importante também, né, não descapitalizar 100%. Tá. O parcelamento, em vários casos, ele é uma boa opção. Acho que a gente, como um planejador financeiro, o que é o nosso foco? A gente entender como que o cliente ou quem for investidor vai pagar menos, né? Ou vai ter mais dinheiro no bolso dele. E às vezes o parcelamento, que foi o caso que o Tadeu deu, pode ser uma opção, às vezes para ele não ficar zerado no fluxo de caixa. Ou às vezes para conseguir realizar naquele momento, por exemplo, tem o valor de entrada, mas não tem tudo. Então, para não ter que esperar, vou chutar aqui, tipo 10 meses para juntar esse dinheiro, parcela esses 10 meses desde que tenha o valor da parcela ali no orçamento mensal. Exatamente. Esse é o principal, tem que caber no orçamento da pessoa, porque se não couber, isso vai gerar vários outros pontos negativos. Que aí a pessoa não vai conseguir pagar esse parcelamento no futuro, aí ela vai ter que contrair às vezes uma outra dívida para pagar uma dívida. Isso virou uma bola de neve, e assim, muita gente entra nisso e infelizmente não consegue sair. Então tem que ser algo realmente, a pessoa tem que entender do orçamento dela quanto que realmente A nossa cabe. pergunta, é interessante você falar isso, porque a gente tem valores bem acessíveis e várias formas formas de pagamento para caber no orçamento de vários tipos de paciente. Uhum. E uma das perguntas que a gente sempre faz é assim, até quanto você pode pagar por mês? Porque a gente também não quer paciente inadimplente, a gente não quer paciente preocupado que não vai conseguir pagar. Então, é engraçado que às vezes numa simulação fica R$300 por mês. Ele fala assim, nossa, mas eu só consigo pagar 270. Sem problemas, vamos aumentar 1, 2, 3 parcelas a mais para não sufocar. Melhor o paciente pagar menos e mais vezes do que se tornar inadimplente. Isso é muito importante pra gente também. Primeiro pelo paciente, mesmo pelo reconhecimento, para o paciente não se enforcar, porque a intenção, eu sempre falo para todos os pacientes, a intenção é sempre realizar o sonho. Ele não pode ter um sorriso lindo, maravilhoso, uma autoestima e conforto e ficar chorando por conta da situação financeira. Então isso é muito importante pra gente também na hora do fechamento. E aí em questões de parcelas e de entradas. É muito importante também focar, isso a gente sempre faz questão de deixar claro e explicado, que quando o paciente faz um parcelamento no cartão de crédito de uma entrada, não tem problema nenhum, porém é importante sinalizar que 2 parcelas vão se unir nos próximos meses. Então teria a parcela da entrada do cartão e talvez um parcelamento de boleto do restante do tratamento. Perfeito. E Fer, você está vendo que sempre a conversa nossa sempre vai voltar, por exemplo, a parte da organização. A base de entender o fluxo de caixa, a base de entender exatamente o orçamento é o centro de tudo. Quando a gente pensa num planejamento financeiro, a gente fala que a base do planejamento é exatamente essa, é o controle orçamentário.
Se o cliente, se o paciente ele não tiver essa noção, essa consciência, ele mais para frente ele vai acabar se endividando. E isso que você falou é muito verdade. Porque se ele parcelou uma parte no cartão, vamos supor por 12 meses, ele vai ter aquele compromisso no cartão por 12 meses. E aí talvez ele não para pensar que também tem esse outro valor do boleto também, que ele também vai ter junto. Então, se ele não tomar esse cuidado, ele pode também, que nem o Caio comentou, acabar se endividando e tendo que fazer depois uma outra dívida para pagar aí uma dívida que já tinha sido feita lá atrás no passado. É isso aí, é a conscientização, a responsabilidade financeira, né? Exatamente. Em relação a cartão de crédito, então a gente está falando de cartão. É interessante o paciente adquirir um cartão de crédito, é interessante o cliente fazer o uso de um, né? Vamos lembrar que é só de um. É interessante o paciente ter acesso a um cartão de crédito? Com certeza, Fer. Hoje o cartão de crédito tem várias vantagens atrás deles, né? Por exemplo, tem vantagem de cashback, tem cartão então, conforme que você gasta, parte desse dinheiro volta para você. Tem também a questão de milhas, né? A gente ouve muito falar aí de milhas, viagem hoje em dia. Então tem cartões que a gente consegue pontuar para poder ganhar essas milhas e viajar até mesmo, né, através desses pontos. Então, o cartão de crédito é uma estratégia muito inteligente, quando bem utilizada, né? Deixando isso aqui sempre muito claro. Então, se a pessoa tem a consciência, ela sabe utilizar esse cartão de uma forma eficiente, estratégica, ela tem muitos benefícios que ela pode utilizar só por conta do cartão. E tem muita gente que tem medo do cartão, né? Porque o cartão, se ele não bem utilizado, ele pode ser sim um vilão da família em si, né? Não, às vezes não só da pessoa. Mas, se você usar ele de forma positiva, isso traz várias coisas positivas que, enfim, o Tadeu já deu vários exemplos. Você pode ganhar dinheiro gastando. Olha que negócio incrível, assim, né? Ou até ganhar milhas, né? Que tá bem na moda. Isso que eu ia perguntar. A gente escuta muito sobre isso, mas até que ponto as pessoas de casa... Por isso que eu falo, não é só quem tem dinheiro que precisa de consultoria, de assessoria, né? Porque até que ponto a dona de casa... o autônomo de diversas áreas, aí, de diversas profissões, tem esse conhecimento e esse acesso a essas vantagens do cartão. Porque vou te falar, eu mesmo, eu sei muito pouco sobre milhas, sobre pontuação. Cashback eu tenho porque é automático, eu gasto, eu recebo. Eu sei disso, isso é real. Mas, assim, de saber usar esses benefícios, isso é através da consultoria, da assessoria também? Perfeito, Fer. Lá, por exemplo, dentro da consultoria, normalmente a gente deixa um dia separado só para falar de cartão e planejamento de viagem dos nossos clientes. Porque é uma coisa que a gente ouve constantemente, todo mundo tem aquela vontade de conhecer um país diferente, uma cidade diferente. Então a gente sempre reserva um dia especial só para falar disso, né? Mas de uma forma até mesmo, dependendo, para facilitar, hoje em dia na internet a gente consegue achar muitas informações. Se cada um pegar o seu próprio cartão, colocar na internet, pesquisar sobre ele, você consegue já saber os próprios benefícios que ele dá direito para você. Tadeu, isso a gente está falando de bandeira de cartão? Não só bandeira, tem tanta bandeira quanto o emissor e tem também vários tipos de cartão desse emissor. Então tem às vezes o Black, tem o Platinum, tem o Infinity, tem várias modalidades. Então se você pegar o seu cartão, por exemplo, vamos supor, eu tenho o meu cartão, é o Black do Itaú, e escreve lá, cartão Itaú Black. Você vai conseguir já descobrir todos os benefícios que ele consegue te dar para você também ter acesso aí de uma forma muito mais simples. Olha, pessoal, que informação! Aí é só você pegar o seu cartão e colocar no Google. Que dica sensacional, porque eu mesma nunca fiz isso e eu acho que a gente realmente perde, às vezes, muito benefício por falta de conhecimento, por falta de orientação mesmo. E vale falar também, Fê, que o mercado de milhas ou do que for, ele é muito dinâmico. Então, às vezes, uma coisa que a gente fala hoje aqui, que o Tadeu fala hoje, esse cartão é o melhor. Pode ser que daqui 3, 4 meses seja outro. Ou pode ser que aquele que seja ruim hoje, daqui 3, 4 meses ele comece a pontuar mais, dar mais cashback. Então, é algo que assim, é um mercado gigantesco e a pessoa tem que ficar antenada também a isso. Ou, obviamente, ter um profissional junto que já fica antenado por ela, né, e vai repassando todos esses benefícios para essa pessoa também conseguir essas informações. Que tudo que você falou hoje é informação, mas eu não tenho essa informação. Justamente porque isso é muito extenso, né? O mercado em si, a parte de cartões, de milhas, enfim. E esse ponto que o Caio acabou comentando, né, é importante também ter um especialista junto, porque a gente chegou a pegar casos de clientes que tinham um cartão excelente.
Eu olhava lá, é um dos melhores cartões que tem no mercado, mas não pro perfil da pessoa. Ele estava pagando uma alta mensalidade e ele não conseguia nem usufruir metade dos benefícios daquele cartão. Hoje em dia tem cartões, só para você ter uma ideia, Fer, que tem mensalidades por volta de R$1.000 por mês. Nossa. Então, às vezes, é um cartão muito bom? Depende. Porque depende do seu perfil, depende da sua necessidade. Então, o cartão também ele se adequa de acordo com a necessidade de cada pessoa. Não adianta ter um cartão que ele é excelente, sendo que você não vai usufruir dele e está só pagando por ele. Então, temos também que fazer toda essa análise para saber qual que é o melhor produto de acordo com cada perfil. Eu já caí nessa armadilha. Eu já pagava anuidades absurdas, não conseguia usufruir dos benefícios e, enfim. Exato, assim. E eu também peguei um cliente, acho que mês passado, que eu estava analisando o que ele estava gastando. Ele gastava R$100 por mês de cartão de crédito. Então, assim, se você for pegar isso e colocar isso no ano, a pessoa está perdendo R$1.200. Perdendo. Porque hoje existem, às vezes, cartões que você não paga nada e até ganha dinheiro com isso, né? Então, com R$1.200 dá para fazer uma viagem, dá para fazer às vezes, tratamento tratamento odontológico. odontológico, enfim, dá para fazer várias coisas com isso que às vezes a pessoa perde, não só em cartão de crédito, mas às vezes na tarifa bancária também, que isso é uma coisa que, graças a Deus, eu acho que está mudando para o positivo cada vez mais, né? Que antes todo mundo pagava tarifa. Hoje, assim, com os bancos digitais, com acesso à informação cada vez mais fácil, as pessoas já falam, peraí, não quero pagar isso. E aí você vai somando todos esses pequenos gastos, no final, dá muito dinheiro. No final de 1 ano, 2 anos, que acho que entra no mesmo exemplo que você deu do cigarro, né? A conta que você fez foi de 1 ano, né? Mas quanto tempo que essa mulher aí já não fuma, né? Tenho certeza que tem um carro aí perdido, né? Um carro investido. Em relação a limites de cartão. Então, vamos lá, voltando aqui para minha sardinha. Um paciente vai realizar um tratamento odontológico e vai aí buscar um cartão de crédito. O que ele precisa, qual é o perfil, a importância de ele ter algumas características, que ele tenha um limite interessante, que ele possa adquirir esse cartão. Fer, primeira coisa, um ponto muito importante. Muitas das vezes a pessoa pensa que o limite é o dinheiro dela também para gastar. Às vezes a pessoa ganha R$10.000 por mês, ela tem um cartão de limite de R$20.000 por mês, então ela pensa que ela pode gastar R$20.000 por mês. Aí é o primeiro ponto, né? O primeiro erro grande que a gente tem do que nem o cara comentou do cartão, às vezes ser o grande vilão, porque na verdade ela ganha 10, né? Então o cartão ela tem que pensar que mesmo tendo um limite maior do que ela ganha, ela só pode gastar estourando o máximo quanto ela ganha, senão a conta não vai fechar, tá? Mas em relação ao limite, né? Esse é um ponto também muito importante, que muitas vezes as pessoas fazem mais do que um cartão por conta de limite. Exato. Mas hoje, Fer, tem vários tipos de cartões, vários bancos também, que tem alguns tipos até mesmo de aplicações que você aplica e aumenta o limite do seu cartão. Então, tem várias estratégias que dá para fazer para conseguir aumentar o limite sem precisar ter mais do que um cartão. E até mesmo quanto melhor é o relacionamento dessa pessoa, né? Quanto mais movimentações ela faz, mais transações, se ela paga também tudo em dia, isso também tende a aumentar bastante o limite dela. Exato, você falou aí de pagamento em dia. Isso é muito importante por diversos fatores. Um deles, eu acho que é justamente aí pela questão de score. Eu não sei se isso é importante para vocês, mas quanto melhor o score, mais facilidade de conseguir um cartão, de ter um limite. A realidade, talvez, ali dos nossos pacientes que precisam parcelar, às vezes um limite de 2, 3 mil é mais do que o suficiente. E eu já tive alguns pacientes que tinham um limite de R$500, sabe? Não precisa ser tão alto, mas é que 500 não servia, né? Se a gente olhar da ótica, por exemplo, do banco, né? O que o banco está fazendo? Ele está comprando, está pagando para você e você vai pagar o cartão de crédito, ou a dívida que você fez com o banco daqui a 1 mês, 45 dias. Então, assim, para o banco é uma dívida de risco. Então, assim, o que ele está pensando? Ele está pensando assim, quem que vai me pagar depois? Esse é o principal, vamos dizer, foco do banco. Ele está emprestando para receber depois. E aí, como que ele sabe se você pode ser uma boa pagadora ou não? Um dos caminhos é o score.
É o score que assim, é uma rede que todo mundo se conversa assim, para saber o quão bom pagador você é. Isso às vezes é até injusto, às vezes, porque isso está atrelado a basicamente todo o sistema financeiro. Se às vezes você tem uma conta de luz que você esqueceu, às vezes não é nem de má fé, realmente esqueci de pagar e ficou lá 1, 2 meses, a companhia de luz vai mandar essa informação, ó, ele não pagou. E aí seu score abaixa. Então assim, por isso que é importante a gente estar bem alinhado com isso, sempre pagar tudo em dívida, porque você vai ter um score alto. Se você tem um score alto, o banco fala, beleza, então eu posso realmente ir melhorando o limite. E geralmente, porque é a confiança de que ele vai pagar. A confiança dele que vai pagar. E isso vai aumentando de pouco em pouco, que entra o que o Tadeu falou, né? Do relacionamento. Dificilmente uma pessoa que nunca teve um cartão de crédito vai ter um de limite de 10 mil. Porque não conhece o perfil ainda? Ele vai te liberar 2. Aí vai testar. 1, 2 meses, você usou perto de 2, pagou? Ok, agora te libero 3, te libero 4. Até o banco realmente, beleza, tem score bom, confio, aí vai liberando. O segredo é a confiança, né? É o quanto o banco ele confia realmente que você vai conseguir pagar aquela dívida de volta para ele. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que já tem também, né, bastante dinheiro guardado, já tem reservas, uma coisa assim, normalmente você tende a ter já um limite logo de cara mais alto, porque o banco ele já confia que você tem uma reserva já previamente lá para conseguir pagar, honrar a sua dívida. Só que se você é uma pessoa nova, nunca utilizou assim aquele banco, acabou de abrir e espera ter um cartão com limite alto, infelizmente... Tadeu, isso, Caio, uma dica para os meus queridos pacientes que têm dinheiro guardado embaixo do colchão. É importante colocar isso aí no sistema bancário para visualizar ali que ele tem esse dinheiro, né? Principalmente pessoas de mais idade que passaram aí por umas histórias do nosso país aí, de 1990, 92, que tem esse receio, esse medo de congelar, de perder dinheiro em banco, que não confia em banco, e às vezes tem uma continha grande guardada em casa, né? Então é interessante para aumentar esse relacionamento. Fer, um ponto principal, na minha opinião, disso, deixar o dinheiro guardado, parado em casa, é quando a gente para pensar na inflação. Porque a inflação, querendo ou não, todos os dias, meses, anos, ela vai aumentando a inflação. Ou seja, se eu for comprar uma garrafinha de água hoje, vamos dizer que ela custa R$2. Daqui a um ano, ela não vai custar os mesmos R$2. Então, se eu tenho dinheiro parado em casa, esse meu dinheiro ele não está nem valorizando nem a inflação. Então, o que acontece? Eu estou perdendo o meu poder de compra. E isso dificulta cada vez mais, pensando nos próximos anos, porque o poder que eu tinha para comprar, né, lá atrás não é o mesmo de hoje. Então, às vezes, ela deixou o dinheiro guardado em casa, pensando um dia fazer uma viagem do sonho ou um tratamento dos sonhos, e aí passaram-se anos, o valor das coisas tudo subiu e o dinheiro que ela tinha guardado não acompanhou esse aumento que teve. Na época era um dinheirão, daqui 2 anos não é mais. Eu lembro quando eu era pequeno, devia ter uns 10 anos, que eu fui na padaria, eu comprava 10 pãezinhos por R$1. Hoje, um pãozinho custa R$1,20, R$1,50 às vezes. Então, isso é o resumo do que o Tadeu falou. Da inflação, isso é inflação. Exatamente. E o nosso dinheiro, Fer, ele rende do mesmo jeito. Então, o dinheiro no banco rende? Exato. Em bons investimentos, ele rende. Aí tem os bons investimentos, tem os maus investimentos, que aí é uma outra conversa. Mas deixar o dinheiro realmente investido é um caminho de planejamento. Caio, investido a gente é muito amplo, tá? Desculpa aqui a ignorância, vamos lá. Dinheiro investido, a gente tá falando de quê? Eu tenho um dinheirinho guardado ali que eu quero guardar para fazer o meu tratamento odontológico daqui 5 meses. Eu vou tirar ele, em 5 meses eu pretendo usar ele para fazer os meus implantes. O que é esse investimento? A gente está falando de poupança, a gente está falando de bolsa. É um assunto bem complexo, né? Exato, tem bastante coisa para falar. Acho que primeiro poupança, não, assim, hoje tem coisas muito melhores que rendem muito mais e que são tão seguras, às vezes mais seguras que a poupança. Às vezes muita gente fica atrelado a essa questão da poupança por crenças mesmo, né? Acredita que a poupança é o que eu seguro e hoje não é só isso, tem coisas muito melhores. Então, assim, acho que o primeiro ponto desse planejamento, Felipe, é o que você falou. Acho que já está pegando o jeito, né? Você falou o objetivo já deu o prazo, agora a gente precisa investir com qualidade. Então, assim, a gente precisa de um investimento, nesse caso, que seja seguro também, não pode ter risco igual uma bolsa, que
O dinheiro oscila, sobe, desce. Tem que ser um investimento conservador e que renda acima da Selic. A Selic é um indicador que eu acho que... Pode conceituar aí pra falar, gente, tá né? bom. Pode. O que é Selic? É um indicador, assim, eu até falo com meus clientes, assim, o mais didático possível, né? Imagina que você está na faculdade e a nota para você passar de ano na faculdade é a Selic. Então, assim, a gente precisa de investimentos que rendem mais que isso. Entendi, Então, mais que a média. Por isso que eu falei que a poupança não é tão boa, porque ela está bem abaixo da Selic. Entendi. E aí exemplos, não sei se você gosta de exemplos, mas você tem CDBs hoje de liquidez diária ou que tem um resgate um pouco maior, que rendem já muito acima. Esse resgate você fala, eu coloquei então o meu dinheiro ali da entrada do meu tratamento odontológico num investimento e eu posso resgatar esse dinheiro quando eu precisar. Exato, aí tem estratégias, porque em investimento a gente tem uma regra, duas regras na verdade. Quanto maior o prazo que a gente deixa o dinheiro investido, mais você vai ganhar. Então, se for o foco daqui 5 meses, você colocar esse dinheiro para 5 meses, você vai ganhar mais do que para aquele de liquidez diária. De resgate rápido, exato. Já entendi. Então, você tem eu quero comprar uma casa daqui 5 anos. Deixar esse dinheiro destinado para isso. Então, você vai conseguir ganhar mais deixando já direto para 5 anos. E o outro caminho é trabalhar com risco. Então, quem ganha mais, quem se arrisca mais, ganha mais. Você fala, então, talvez assim, de estratégias falando. Eu tenho meu salário, eu tenho os meus gastos. Vamos supor que eu consigo guardar R$200 por mês. Eu posso colocar 100 num seguro, num conservador, e posso colocar 100 ali no seja o que Deus quiser. Exato, tem que estar tudo atrelado aos seus objetivos, ao que você quer. E a gente consegue traçar, né, um plano de ação para isso. Isso é uma estratégia fantástica, justamente aí para realizações dos sonhos, porque você tem o pezinho firme ali, uma segurança, e você também está abrindo ali espaço para um potencial ganho maior, para depois você decidir qual sonho é o próximo. Qual é o próximo? Aí o Tadeu até falou muito da reserva de emergência. Eu acho que é um dos pilares mais importantes de qualquer planejamento, é você ter uma reserva de emergência consolidada. Porque aí se você tomar uma decisão, às vezes, assim, não é muito sonho, às vezes é necessidade. Até um tratamento odontológico, às vezes você está na necessidade. Com certeza, não é uma escolha. Não é uma escolha, né? E às vezes você já tendo essa parte do planejamento estruturado, você já tem opções e beleza, então eu consigo realmente fazer agora e aí depois eu vou refazendo a minha reserva depois com o tempo. Esse é um ponto que nem o Caio comentou da reserva de emergência. Eu sempre gosto de explicar para meus clientes, são 3 tipos de investimento. Um a curto prazo, um a médio prazo e um a longo prazo. Então fica bem fácil a pessoa entender. Curto prazo, reserva de emergência. Pode ser algum imprevisto, pode ser alguma coisa de necessidade, alguma coisa quebrou, precisa de um dinheiro de um rápido acesso. Então, que nem o Caio comentou, tem que ter uma liquidez alta, né? Tem que conseguir pegar o dinheiro a hora que precisar e ele serve ali com uma reserva de emergência exatamente para isso. Eu vou te fazer uma pergunta que talvez seja difícil de responder, mas talvez só a título de exemplo mesmo. Vamos supor ali, a dona de casa ganha ali um salário mínimo e meio. Qual seria um valor estimado interessante de emergência? Então, normalmente a gente comenta que o ideal é por volta de 6 meses. Só que depende muito da atividade da pessoa, a segurança da atividade. Por exemplo, um autônomo tem uma renda variável muitas vezes. Então ele vai precisar ter uma reserva um pouco maior, porque ele pode ficar às vezes 2 meses sem receber. Então depende muito da profissão, do risco da atividade dele. Em média, de padrão assim, normalmente 6 meses é uma boa reserva. 6 meses de acordo com o que a pessoa recebe. Exatamente. Então, em cima do salário dela. Exatamente. Então, são 6 salários que é interessante ter guardado para a emergência. Sim. Tá. Só que, por exemplo, se eu não tenho nada hoje, se eu tiver um salário já é um começo. Então, é aquilo que eu falo, se a pessoa não tem nada, começa com foco pelo menos guardar um salário.
depois guardou um, depois tenta focar em guardar 2. Deixa eu te fazer então uma outra pergunta. Eu tô recebendo um salário, é difícil de eu guardar um salário, né? Não tenho nada, vamos pensar. Qual que é uma estratégia para começar a guardar o dinheiro? Quanto assim, ó, então eu ganho um salário, quanto que é interessante eu me programar, me planejar, me organizar para guardar por mês? Perfeito. 50, 100, 200? Legal. Fê, o quanto guardar, né? Essa é uma questão também muito de entender o fluxo da pessoa, tá? Então, o ideal que a gente fala, né, seria entre 10% a 20% do quanto a pessoa ganha. Perfeito. Às vezes a gente sabe que não cabe isso no orçamento dela. Só que o que é o principal ponto que eu sempre falo? Normalmente a pessoa ela quer guardar o dinheiro no final do mês. Então ela recebe no início do mês, dia 5 normalmente, tem todas as contas, ela viveu o mês inteiro para depois lá no final guardar. Só que no final do mês sobra dinheiro? Vamos combinar? Não. Não sobra. Se sobra dinheiro, até brinco, né? A gente chama os amigos lá em casa e faz um churrasco para todo mundo. Isso aí. O dinheiro que sobra. Então, o ideal, o que é? Assim que receber o dinheiro, já tirar essa porcentagem que ela colocou de meta. Seja R$50, R$100, R$1.000, o que for. A meta que ela definiu que ela vai poupar, assim que ela receber, ela já tira esse dinheiro e guarda. O necessário é honrar com o próprio compromisso. Então, se falou que é 50, que seja 50, se falou que é 100, que seja 100, ou enfim, colocar uma meta e cumprir essa meta. Exatamente. Deixar de alto. O mundo dos sonhos é o seguinte, o salário real da pessoa tinha que ser o tanto que ela ganha, menos o dinheiro para guardar. Entendi. Então ela tem que pensar nela primeiro. E aí, beleza, agora então o meu real salário é esse. Eu tenho que Se eu ganho com 1.000, isso. na verdade, eu tô considerando 800, então. Eu não ganho 1.000, eu ganho Exatamente. 800 porque 200 está comprometido aí com a minha reserva. Aquela ideia de se pagar antes de pagar os outros, né? Perfeito. Olha que legal. Tá. Esse que é o conceito, né? Esse seria o mundo ideal. Tá. Só que na prática a gente sabe que nem sempre é assim. E que nem você estava comentando, pessoas que têm dificuldade, não tem nada guardado ainda, que comece com R$50. Poxa, pelo menos já é R$50 que poupou em vez de não ter nada na conta no mês seguinte. No mês do outro mês vai ter 100, depois 150 e vai acumulando pouquinho em pouquinho. O importante é começar o hábito, tá? A partir do momento que começou o hábito, aí fica mais fácil também de dar os próximos passos e tentar poupar em vez de 50, agora 100, 200 e aumentando pouquinho em pouquinho. Legal, é isso aí. E aí eu te cortei. A segunda etapa é investimento a Boa. médio prazo. Vamos lá, então curto prazo, reserva de emergência. Desculpa, eu vou te cortar de novo. Sobre reserva de emergência. O que entraria numa reserva de emergência? O carro quebrou, preciso arrumar porque eu dependo dele para trabalhar. Um tratamento odontológico, tô realmente precisando... Tipo, não é estética, né? Quando a gente fala de tratamento odontológico, a gente tem várias divisões também. Mas assim, tô com dor, tô com o dente quebrado, não sorrio, não consigo emprego, não... quando tá realmente limitante aí. O que mais? A máquina de lavar quebrou. O que são esses gastos de emergência que a gente pode gastar? Por exemplo, eu não posso usar o meu dinheiro de reserva para fazer a minha progressiva. Perfeito, Fê. O ponto exatamente é esse. O próprio nome já fala que é uma emergência, né? Uma coisa que é um imprevisto. Então é algo que não estava no planejamento da pessoa. O celular quebrou, a pessoa depende se vai para trabalhar, ela tem que comprar um novo, não adianta. Então isso é a parte que ela é pegada da reserva de emergência para isso. O carro quebrou, ou até mesmo perdi meu trabalho. E aí, o que eu faço? Como que eu vou sustentar minha família, minha casa? Então a reserva de emergência ela vai servir exatamente para esses pontos. Não para, nossa, gostaria de trocar de carro, meu carro tá velho. Nossa, eu quero trocar de celular. Exato, é isso que eu até ia te falar. Tipo, o meu celular quebrou, mas eu não trabalho com celular. Tipo, talvez, ou eu consigo... sei lá, conversar pelo celular da minha esposa, do meu marido, do meu filho. Tem que entender. É que o celular é uma coisa também muito difícil hoje em dia, que a gente depende muito do celular hoje, pra né? Tudo, né? Pra tudo. Acho que pra chegar aqui, se eu não tivesse meu celular, eu não chegava. Exatamente. Então tem que pontuar realmente o equilíbrio, a gravidade, a real necessidade disso, principalmente no seu ganho de dinheiro, né? O tanto que isso interfere e o quanto... que isso pode te ajudar ou prejudicar no ambiente de trabalho, talvez? Perfeito. E o principal ponto que eu vejo na prática que é a pessoa se auto-sabotar. Ela fala, isso aqui é uma emergência, vou usar da minha reserva. É isso que eu tô falando. Só que muitas das vezes não é uma emergência, né? Então a gente tem que entender exatamente que ela tem que ser utilizada para emergências. Tá. Porque essas outras vontades que a gente tem, aí que entra exatamente, né, o segundo passo, que é a parte de investimentos de médio prazo. Porque o médio prazo são os nossos objetivos.
quero trocar de carro, quero fazer uma viagem, quero comprar uma casa, quero adquirir outras coisas novas. Quero fazer facetas de porcelana, porque isso é estético, né? Assim, tô com a saúde Perfeito. bucal em dia e agora quero melhorar a estética, quero fazer meu botox, meu preenchimento, minha progressiva. Exatamente, Fê. Aí que é o planejamento de médio prazo de investimento. Que a pessoa ela vai investir, já tem uma ideia do quanto ela precisa, o quanto vai custar esse investimento para ela, então ela consegue trabalhar exatamente esses pontos. E o último passo, que é o longo prazo, é pensando lá na frente na aposentadoria, que também é importante começar a planejar. O quanto antes a pessoa começa, mais fácil ela ter uma independência financeira com uma qualidade que ela gostaria. Então, se as pessoas tivessem essa consciência de pensar no curto prazo, no médio prazo e longo prazo, com certeza já faria uma diferença muito grande na vida das pessoas. Isso aí, eu concordo. Aí tá me abrindo a mente, que também eu tô aqui pensando o que eu posso melhorar. Você falou logo no começo, tem muitas coisas aí que a nossa educação primária mesmo, imposto, dinheiro, tem muita coisa que a gente não aprende. Eu falo, eu não faço a menor ideia de química orgânica, mas tem um livro, um caderno, aprendi, fiz prova, tudo isso, e esses pontos aí muito importante para nossa saúde financeira, para nossa saúde mental, a gente não aprende. Então é muito importante a gente buscar informações. A internet aí realmente igual o cartão de crédito, pode ser muito bom, pode ser muito um vilão, né? Tem que buscar informações confiáveis, de confiança, mas buscar entender e conhecer, porque quando a gente busca aí saúde, devolver autoestima, devolver estética, realizar sonhos, é realmente para pessoa crescer e não para causar nenhum dano ali, nem à saúde física e nem realmente à saúde financeira ou mental, psicológica, emocional. Que está atrelado, né? A saúde financeira está interligado. muito atrelada à saúde mental, enfim, até física, assim, falando, né? O estresse, exato. né? Que as pessoas aí têm... fantástico, Caio. O estresse, saúde financeira aí ruim, a gente tem problema de bruxismo, a gente tem problemas de pele, a gente tem problema de queda de cabelo, tem muitas coisas aí que com certeza interferem na saúde física e depois o paciente tem que ir atrás, buscar gastar mais dinheiro aí para remediar esses danos causados. Inclusive, eu estava no último episódio, eu conversei com a doutora Cláudia sobre o medo, né? Que as pessoas vão adiando e o grande problema disso é que chega no momento que não dá mais para adiar porque o tratamento já está extremamente complexo. Isso, infelizmente, acaba sendo mais doloroso, acaba sendo mais caro, mais demorado. Então, quando a gente faz tudo ali organizado, de pagar a conta em dia... eu quero te fazer uma pergunta. De pagar a conta em dia. Isso é uma organização, porque eu entendo, gente, eu sou esquecida também, né? A gente pode esquecer de pagar a conta... Tô achando que hoje é dia 10, hoje já é dia 14, né? Mas da organização, que eu ia te perguntar, Caio, você falou de esquecer de pagar a conta. Qual que é a importância? Por que é tão importante a gente manter o pagamento das contas em dia? Tem a ver com score, tem a ver com juros, e aí, por que a gente sempre precisa honrar nossos pagamentos? Eu acho que tudo vai em acordo. Eu lembro que meu pai falava isso muito quando eu era criança. A gente precisa ter um nome forte, um nome saudável, enfim, o seu nome tem que estar certo. É justamente por isso. E se você não paga as contas direito, seu nome vai começar a não ficar bem na praça. E aí, isso, traduzindo em números, é o score que vai diminuindo o score. E aí, seu score diminuindo, seu nome não ficando bom na praça, poucas pessoas vão te ajudar, às vezes, em momentos que você vai precisar. Às vezes, eu quero comprar casa, só que eu não tenho 100% do dinheiro, vou fazer um financiamento, por exemplo. Um consórcio, tem N opções, assim. Só que aí o banco vai falar, não, pera lá, você não é uma pessoa, o seu nome não está bom na praça. Então, não vou te dar. É negado. Ou até um carro, né? Às vezes seu carro está tão velho, que não funciona mais, e você vai precisar de um carro novo. E aí, você vai lá na loja, a pessoa vai falar, não, negado, porque... Até a questão de boleto também, né? A gente sabe que tem processos bancários que acabam barrando algumas pessoas justamente por conta do score, né? Exato, e entra tudo, assim, aí você não vai conseguir um cartão de crédito, aí você não consegue abrir conta,
seu limite é baixo, ninguém te empresta dinheiro, enfim. E aí também falando um pouquinho de juros. E juros, se você esquece de pagar a conta um dia, 2 dias, 1 mês, 2 meses... Fora os juros, né? Isso é importantíssimo, né? Que você não paga a conta em dia, uma hora você vai ter que pagar ela. Só que com um valor muito maior. Porque o dinheiro, ele é sempre corrigido, Isso é inflação? Não. Ou não? Desculpa, me corrija então. Não. O que é? Por que tem os juros? Os juros é justamente porque você não me pagou esse valor na data que a gente estipulou. Então você está me onerando, tá. Você está me causando uma certa dor e para recompensar isso você vai ter que pagar um pouco mais. Entendi. Como se fosse uma multa, basicamente. É uma né? multa. Uma multa. Pensa Por assim. não cumprimento do prazo. Exatamente. Entendi. Exato. Então aí, além de você diminuir o seu score, ficar talvez com um nome ali um pouco duvidoso na praça, então você ainda acaba tendo que pagar mais. E aí você paga mais. E tem vários exemplos, às vezes, de dívidas um pouco maiores e caras. Por exemplo, o cartão de crédito, eu falo que ele é um vilão, pode ser um vilão, não que é, se não bem utilizado, por causa dos juros. Então, se você não paga uma fatura de cartão de crédito, os juros é muito grande. Você não paga, por exemplo, 5 mil reais no cartão de crédito hoje, daqui a um ano, esses 5 mil deve virar 20. É absurdo isso. O Caio comentou, né? Eu vi esses dias, acabei de lembrar de um cliente meu. Peguei lá o extrato dele certinho. Lá embaixo, normalmente no final do extrato, também no cartão, aparece lá caso de inadimplência, que a gente não pagar, tem as informações lá dos juros. Os juros do cartão desse meu cliente era 600% do ano. Absurdo isso. Nossa. Só que tava tudo em ordem, tava pagando tudo certinho, mas olha exatamente o que o Caio comentou, olha o impacto que isso faz. Assim, isso talvez beire até um pouco abusivo, mas quando a pessoa contrata, ela deve ter acesso e estar ciente disso. É que às vezes fica tão lá embaixo, ou às vezes não tem nem tanta noção que não vai buscar essa informação. É exatamente isso. Deveria saber, né? As informações estão lá. Mas é aquilo, né? Quem lê aquelas letrinhas miúdas, quem que para ler de fato o contrato que está assinando inteiro, né? Então, na prática, é exatamente assim que funciona, tá? Mas exatamente é isso, Fer. Que mais? Alguma dica? Buscar conhecimento, ter um assessor financeiro, tanto para, se você está endividado, para a gente organizar a sua vida financeira, se você tem um sonho, precisa fazer tratamento odontológico. Aí, pra gente encerrar com uma dica de ouro. Não, basicamente, né, acho que a melhor dica que eu posso dar para todo mundo, eu gosto muito de uma regra que eu chamo uma regra de ouro, né, que é a regra do 50-30-20. Ela é extremamente simples, básica e muito funcional. Então, se a pessoa ela tiver claro na cabeça dela que os gastos fixos do orçamento dela, o que são os gastos fixos? Tudo aquilo que basicamente ela tem que pagar todo mês obrigatoriamente, tá? E normalmente é pago uma vez um gasto fixo. Uma conta de energia, uma conta de luz, um aluguel, todos esses são gastos fixos, por exemplo. Então, os gastos fixos não podem passar no orçamento de 50%. Gastos variáveis, normalmente é muito mais relacionado também a lazer, dia a dia nosso, compras. Eles não podem passar de 30%. E 20% é investimento. Então, se a pessoa seguir essa regrinha de ouro que eu falo, né, que é o 50-30-20, com certeza ela vai ter uma vida financeira muito saudável, conseguir realizar a grande maioria dos sonhos dela, se não todos, tá? E só que por isso que é importante, como eu sempre comentei, a parte do planejamento. E às vezes tem um profissional dando suporte só potencializa esse resultado, tá? Mas sozinho, seguindo essas regrinhas básicas, com certeza vai ter um resultado muito melhor já, Fer. Vou levar pra mim essa dica. Até porque, Fer, assim, o planejamento em si, ele é simples. Você precisa saber o quanto que você gasta, usar essa regra que o Tadeu falou e começar a investir o valor. Só que ele é difícil de implementar sozinho. Por quê? Porque tem muito no dia a dia, às vezes tem as características psicológicas, né? Os fatores psicológicos que atrapalham. Aqueles, às vezes, eu mereço, eu tô cansado, eu preciso disso. Isso, querendo ou não, atrapalha o planejamento. Então, assim, tem que ser algo que é realmente seguir as regras. Segue as regras que você vai estar beneficiando você no futuro. Olha aqui a carapuça servindo. Pessoal, fantástico. Muito obrigada por todas essas informações. Tenho certeza que vai ser muito proveitosa aí para os nossos pacientes, para os nossos amigos, para quem nos assiste. Sensacional. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi um prazer ter vocês aqui hoje.
Fer, eu que agradeço também. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar com você aqui hoje. Estou à disposição também, que precisar, pode contar com a gente. Tá? Agradeço também, gratidão estar aqui com você hoje. Muito legal esse projeto novo. E pessoal de casa, eu espero aí que a gente tenha agregado vocês de alguma forma, com algumas dicas aí para melhorar a vida financeira de todos. Muito obrigada, pessoal. Pessoal, muito obrigada. Não percam o próximo episódio da semana que vem. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje, tanto quanto eu. E lembre-se, implantes, você pode. Uma ótima noite. Obrigada.